vou pegar duas espigas agora aqui para estar mostrando para vocês. Olha aqui, pessoal, já tirei a palha das espigas, né? Olha aí, pessoal, eu tirei um pouco de milho das espigas, né? Fala, pessoal, vocês estão bom? Tudo jóia? Hoje a gente tá aqui no meio da lavoura de milho, né? Eu vim dar uma olhada e mostrar para vocês como que tá o desenvolvimento do milho. E olha só que interessante, pessoal, esse é um Pioneer 40537. E olha como a beirada, né, que pega mais luz, dá umas espigas maior, né? Aqui é onde eu liguei o vácuo da semeadora, né? Então eu baixei ali até ela encher o disco. Ficou essa parte de falha aqui. E eu vou estar coletando algumas espigas para vocês verem. Aqui ainda faz parte, ó, 40537. E vamos aproveitar e olhar por baixo como que tá o material, o bacheiro do material. Então a gente pode ver aqui, né, que tem bastante folha no bacheiro ainda, né? Que é da parte de baixo que a gente fala. De folha verde, né? Então, se a gente se adentrar ao meio da lavoura, né? A gente vê, além do milho com bacheiro verde, a gente vê as plantas que caíram com o vento, né? Dos materiais que eu tenho plantado aqui, esse foi o que mais caiu, né? Olha aí algumas plantas caídas. Aqui tem uma mancha onde o milho tá mais adiantado, aparentemente, né? Dá pra ver as espigas já seca, né? Ó. Quer dizer, com a palha seca, né? E a palha já do bacheiro secando. Mas se a gente for andando mais pra cá, né? Só lembrando, esse é o Pioneer 40537. Aqui a gente já encontra um milho um pouco mais verde, né? Com as espigas mais verde, mas já tá começando a entrar na finaleira, né? Ó, as espigas já mais secas, né? E vamos olhar novamente o bacheiro. A gente vê que as folhas que ainda estão verdes estão bem sadias, né? Olha aí, essas já partindo pro final, né? Mas olha que interessante, né? Essa daqui já secou, mas se a gente olhar, a espiga já tá seca, né? Mas bem interessante olhar bem os materiais, né? Esse vai ser um vídeo um pouco longo, né? E aqui, pessoal, se vocês lembram, foi semeado a braquiária, né? Com o drone. E aproveitando e já mostrar, ó. Já tá germinando, né, ó. Semente de braquiária. Olha aí. Tem semente que ainda não germinou, ó. Então a gente consegue ver aqui sementes no solo, algumas que estão começando a germinar, ó. Olha aí. Plantas que estão saindo, né? Já, ó. De braquiária. Talvez eu deva continuar irrigando, né? Para ver se as outras sementes que estão aqui no solo, elas vão emergir. E dá para ver, ó, semente de braquiária. Olha aqui, essa parte que eu tô, o pessoal remontou um pouco de semente, então a gente consegue observar uma quantidade de plantas maiores do que o restante do talhão. Então isso vale uma ressalva, né? Que se for fazer esse manejo, aumentar mais ainda a dose. O recomendado era 5 kg por hectare de semente de braquiária. A gente colocou 8. Talvez colocar uns 10 kg a 11 kg de braquiária VC80, tá?
Se for VC50 aí vai uns 20 kg por hectare a 40 mais ou menos. É uma dose bem... porque tem o valor cultural, né? Esse que significa o VC da braquiária. E eu vou estar mostrando para vocês no decorrer como que essa braquiária vai ficar. Então pessoal, esse é o milho, né? O 40537. Vocês vão estar vendo na colheita. E eu vou pegar duas espigas agora aqui para estar mostrando para vocês. Então eu vou pegar uma mais seca que tá aqui, né? Vamos pegar aqui, essa daqui, mais seca. Olha aí. E vamos pegar uma mais verde, né? Pode ser essa mesmo. As espigas elas estão bem grandes, né? Ó. Duas espigas, dá pra ver a diferença de tamanho, né? As que estão mais adiantadas para as que estão mais atrasadas. Não sei a diferença disso, né? Porque precisaria estar vendo no talhão como um todo, né? O que pode ter ocorrido, né? Mas olha aqui, ó. O milho aqui já tá mais verde, né? Interessante. E agora nós vamos num Agroceres aqui ao lado. Que nós já estamos num Agroceres, né? Então eu vou deixar as espigas aqui no chão, a gente já vem pra ver. E aqui tá, esse daqui se eu não me engano é o 8601, né? Da Agroceres. Dá pra ver que o bacheiro dele no geral tá mais seco que o Pioneer, né? Mas as espigas no geral também estão mais secas, né? Ó. Olha aí. E um espigamento completamente mais alto, né? Olha aí. Tem umas manchas um pouco mais secas. Vocês podem ver que tá seco aqui, ó. Teve 4 bicos do pivô que estava entupido no final agora esses dias, não molhou. Dá pra ver que as plantas de milho estão mais sentidas. E eu desentupi, só que entupiu de novo. Eu vou ter que desentupir novamente os bicos. Então olha aí, pessoal. Aqui o milho já volta a ficar um pouquinho mais verde, assim, mais verde no sentido comparativo, né? Mas as espigas no geral já estão secas, né? Então eu vou estar pegando algumas espigas aqui. Aqui provavelmente vou pegar as secas mesmo, porque as que tem aqui no geral, né? Então vamos pegar aqui essas duas espigas e eu vou lá para fora. Olha aí, pessoal, os material de milho tá aqui, o 40537, né, da Pioneer, e o 8601 do Agroceres. E eu já aproveitei para vir no outro milho aqui, ó, da Pioneer. Esse eu não me lembro de cabeça, é um lançamento também. E o que a gente tem observado é que esse milho soltou bastante perfilho, ó. Se vocês verem, perfilho tem bastante. O milho vocês podem estar vendo o bacheiro dele. Tá relativamente verde também, ó. As folhas bem verdes, sadias. As primeiras folhas já caíram. As espigas tá verde, são mais finas e compridas. Tá começando a querer secar, olha só. E uma coisa interessante que eu quero que vocês fiquem até o final do vídeo, que eu vou estar mostrando para vocês como que as espigas estão por dentro. Tamanho de sabugo, grão, coloração de sabugo. Então eu vou estar pegando duas espigas desse material aqui também. Então vamos pegar duas espigas aqui, uma do lado da outra.
Olha aí. Dá pra ver que na reta onde a irrigação não tem molhado nos últimos dias, apesar do milho já ter granado, tá na sua fase final, a umidade que tem faltado ali onde os bicos estão entupidos, que são 4, dá pra ver que parece que tá faltando um pouco de umidade, né? Para manter as plantas mais verdes até o final, apesar de já ter chegado no final, né, do seu enchimento de grão. Ali já tá o 8701 da Agroceres. Então aqui, ó, Pioneer 4537, 8601 da Agroceres, se eu não me engano é 8601. E esse material novo da Pioneer. E aqui a gente já pode ver o 8701 da Agroceres, ó. As espigas mais finas, né? Interessante, olha aí. Vamos andar um pouco mais para cá, né? Esse é o que nós tivemos um pouco mais de problema com virose, né? Então perdemos bastante plantas. E vamos pegar aqui 2 espigas desse 8701. Então, pessoal, eu vou estar tirando as paias das espigas, né? Então, o Pioneer 4537, o Agroceres 8601, né? Esse Pioneer e Agroceres 8701. Aqui, pessoal, já tirei a palha das espigas, né? E dá pra ver o Pioneer 4537, né? O Agroceres 8601. Aqui é o outro Pioneer. Aqui o Agroceres 8701, né? Esse é o Pioneer 4537. Só pra reforçar aí. E a gente consegue ver que a gente comparar esse com esse, né? As espigas um pouquinho mais curtas, ó. E os grãos tem um pouco de diferença, né? Olha aí. Espiga mais curtinha, né? Quase todas elas faltou um pouco de grão aqui na ponta. Não sei se é por causa de algum dia nublado, tal. Olha aí, essa é um pouquinho mais comprida, ó, quase do mesmo tamanho praticamente. Dá pra ver uma diferença de grão, né? Uns grãos mais grossos, uns pouquinho mais fino. O peso da espiga aparentemente tá igual assim. Esses daqui parecem ter um pouquinho mais de peso, que é os Pioneer, né? Mas vamos ver. Essa também tá com um peso bom de grão, ó. Se a gente comparar, as espigas são mais compridas, né? Que significa que vai ter mais grãos por fileira, comparado com esse milho aqui, ó. Olha a diferença. Esse Pioneer de lançamento. Olha o tamanho das espigas. Essa daqui, ó, comparado com essa daqui também. Olha aí, ó, Pioneer com Pioneer, né? Esse um pouco mais comprido, né? Esse lançamento do que o 4537. A gente pode ver um pouquinho de diferença de grão também, ó. Pouca coisa, né? Uns grãos um pouquinho mais gordo aqui, né, ó. Uns grãos um pouco mais gordo.
E por último, o Agroceres aqui, né, ó. Olha aí, ó. Mais ou menos o mesmo tamanho assim, né? De espiga, ó. A outra espiga aqui, ó. Mais ou menos o mesmo tamanho. Se a gente comparar aqui com o outro Pioneer aqui também, ó. Só esse daqui que ficou algumas espigas mais curtas, né? Que a gente consegue ver. O restante tem o mesmo tamanho assim. De comprimento, né? Se a gente observar a grossura das espigas assim, né? Ó. Interessante ver também, né? Eu vou estar quebrando elas no meio agora, né? Para estar mostrando também como é que elas estão. Olha aqui, pessoal, já cortei as espigas ao meio, né? Essa daqui, ó, já dá para ver antecipadamente. O Agroceres 8701, né? Sabugo mais avermelhado. Os outros são do sabugo mais branco, né? Eu já contei o número de fileiras de grão. São 18 fileiras. Cada material tem aqui. Eu não contei das outras espigas, mas vai estar mais ou menos isso. 16, 18, por aí. Mais ou menos nessa proporção. E a gente consegue ver, né? O milho aqui, ó. A profundidade de grão, né? Que esses milhos têm. Um sabugo que parece ser um pouco mais fino que esse, né? Ó. Olha aí. Mais ou menos a mesma grossura, né? Sabugo um pouquinho mais fino. Eu vou tirar um pouco dos grãos. Mas olha aí. Como que tá. Nessa câmera aqui dá pra ver um pouco melhor, né, os grãos. Aqui é o Pioneer 4537. Esse é o Agroceres 8601. Esse é o Pioneer, né, lançamento. E aqui é o Agroceres 8701, né? Olha que interessante. Aí, pessoal, eu tirei um pouco de milho das espigas, né? E a gente consegue observar esse Pioneer aqui, né? 4537. Uns grãozinhos meio arredondado, meio comprido, né? Só que quando a gente pega aqui, compara com esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, da ponta do meu dedão, tem uns grãos um pouco mais comprido, né, ó. Olha aí. Ó. Pouca diferença, né? Já desse Pioneer aqui. Que é aquelas duas ali. Dá pra ver que é mais arredondado, né, ó. Os grãos não são tão compridos. E se a gente pegar com esse daqui, olha só, já são bem mais compridos, né? Vamos pegar esses dois aqui. Ó, dá pra ver a diferença. Eu não sei se pelo celular dá pra ver, né? Ó, a diferença do Agroceres com o Pioneer. Diferença de grãos
Então temos grãos um pouco mais comprido, né, ó. Sabugo avermelhado. Nesse Agroceres 8701, nesse Pioneer lançamento aqui. Olha aí como é que tá. E os grãos mais arredondados. Nesse 8601 da Agroceres. Olha aí. E o 4537 da Pioneer, que é o talhão tudo, né? Olha os grãos. Eu vou estar tirando uma foto e pondo do lado um de cada um para vocês terem uma ideia dos grãos. Eu vou ver se eu tiro uma foto aqui de cada um e coloco para vocês, e das espigas também. Vamos ver o que nós apronta aí na edição. Agora vamos comparar aqui, ó, esse Pioneer com esse. Se vocês verem, sabugo, ó, a diferença de tamanho de sabugo. Impressionante o tamanho, ó. Olha só a diferença desses dois aqui, ó. Desse aqui para esse, ó. Eu acredito que dá para ver nitidamente, né, o tamanho de sabugo. Olha aí, ó. A diferença relativamente até grande. Aqui também é um sabugo um pouquinho grosso, né? Parecido com esse daqui, ó. Mas é mais grosso que esse daqui. Esse também parece ser um sabugo fino, né, ó. Comparado com o Pioneer. Bem mais fino. E a cor mais avermelhada, ó. Olha aí. Então, pessoal, essas daí são as características do milho, né? De um híbrido para o outro. Olha só aqui, pessoal, o que as maritacas estão fazendo nas beiradas. Elas estão roendo todo o milho na rua da beirada aqui, ó. Dá pra ver tudo comido, ó. E elas estão comendo algumas espigas do meio ali também, ó. Aí dá bichinho. Entra outras pragas no milho, né? Acaba estragando a espiga. Olha aí o que elas aprontam. Fora os porcos, né? Que derruba e estraga. Então, pessoal, por que eu tô mostrando pra vocês, né? Vocês vão estar falando, ah, é um vídeo chato, né? Tá mostrando o milho ali, as espigas, tudo. Não dá nem pra ver direito no vídeo às vezes, né? Mas é importante. O importante que tá mostrando pra vocês é para conscientizar os produtores, o pessoal, né? Da variação entre híbridos, né? De milho ou soja, que são cultivares, né? No mesmo ambiente, clima, genótipo, a gente tem variações de plantas, número de grãos por plantas, né? Independente soja ou milho. E a produtividade no final, consecutivamente,
nos resultam diferentes, né? Então a importância de estarmos testando materiais no talhão. Não precisa plantar 1 hectare de cada um. A gente aqui fez 2 passadas da semeadora, né? Mais ou menos 50 metros. A gente andou com a semeadora plantando aqui cada cultivar. Então 2 passadas, 50 metros. Para a gente ter uma ideia aí de como que os híbridos de milhos iriam se comportar no nosso talhão. E tá aí os resultados assim das preliminares, né, do milho. Qual que vai produzir mais ou menos ainda não temos ideia, mas brevemente aí a gente vai estar colhendo e mostrando os resultados. E quando tiver seco aí dá para tirar várias espigas assim em sequência, abrir e tá mostrando as espigas como que elas estão, pesando espiga. Então tá aí, pessoal, os milho, né? Se vocês tiverem dúvida, deixa aí nos comentários quais são as dúvidas para estar mostrando e sanando essas dúvidas de vocês aí sobre os materiais de milho. Então é isso, pessoal. É um vídeo um pouquinho mais chato assim, né? Mas é interessante a gente conhecer coisas novas, né? E a importância. Então, pessoal, é mais ou menos isso daí. Por hoje eu vou ficando por aqui, né? Era mais para mostrar para vocês como que tá o desenvolvimento do milho. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostou do vídeo, já deixa aquele joinha aí pra gente, para fortalecer o canal. Comenta aí embaixo e compartilha esse vídeo com seus amigos que também plantam milho ou pretendem plantar milho. E não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar as notificações para receber a notificação de vídeo novo no canal. E então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.